Oi, gente, meu nome é Jéssica. Para quem não me conhece, atualmente eu estudo engenharia de computação na Unicamp e na minha época de vestibulanda eu já fiz muito Enem e é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar tudo sobre o Enem. Você que deve estar fazendo vestibular já sabe que as questões fáceis, né, na TRI, que é o método que o Enem usa para avaliar a nota, essas questões mais fáceis acabam valendo mais, né? Mas hoje eu vou explicar de uma forma mais aprofundada o porquê, o que é a TRI, como que ela funciona, vou ensinar a identificar as questões mais difíceis com base nos microdados. Vou mostrar quais são as questões mais difíceis, quais são as porcentagens de acerto que essas questões têm, de todas as pessoas que responderam essas questões, e vou disponibilizar uma planilha com todas essas informações compiladas. Só que para vocês verem, né, que eu não tô tirando informação do nada, eu vou explicar os microdados, vou explicar a TRI, vou ensinar a baixar, a ler, tudo, eu vou falar várias coisas nesse vídeo, vai ficar bem completo, então já aviso que ele vai ficar enorme. Só que antes eu vou dar um avisinho aqui. Muita gente que já me segue aqui no canal, quer fazer computação ou alguma coisa na área, né, por causa dos vídeos que eu postei, e também tem interesse na Unicamp. Então, por que que eu trouxe um vídeo sobre o Enem primeiro e não sobre o vestibular da Unicamp, que é a Conveste? Porque são 3 motivos, tá? O primeiro é que esse vídeo que eu tô fazendo, eu tô regravando o primeiro vídeo do canal, que eu deixei ele privado, porque não tava bom, tava tudo ruim. Eu não gosto daquele vídeo, então eu meio que deixei ele privado, mas ele, na verdade, foi o primeiro vídeo que eu postei. Eu fui estudar um pouco sobre análise de dados e eu usei o Enem de cobaia para poder fazer isso, né, na época que eu tava estudando para faculdade. E eu achei muitas coisas interessantes, coisas que eu queria ter pesquisado quando era vestibulanda, mas eu não tinha conhecimento nem ferramenta para fazer isso. Eu fiz isso com o objetivo de ajudar os estudantes e daí eu decidi postar, porque eu achei que ficou uma análise legal, enfim. Então, eu já tenho o roteiro, eu já tinha as ferramentas, eu já tinha informação, eu já tinha planilha, eu já tinha tudo, porque esse vídeo foi primeiro gravado em fevereiro. Segundo motivo é porque o Enem tem dados. Então, ele traz certinho qual o nível de dificuldade de cada questão, qual é a habilidade que aquela questão avalia, qual é o tema daquela questão. É diferente da, por exemplo, da FUVEST, que é o vestibular da USP, ou da Conveste, que é o vestibular da Unicamp, que é tudo intuição, né? Você tem que fazer várias provas, ver como é que funciona, deduzir qual assunto é aquela questão. É muito variado as coisas. O Enem não, é tudo catalogado, tabelado, tem tabela, tem tudo nos microdados, então é mais fácil de trazer. E o terceiro motivo é porque tem um alcance nacional. Nem todo mundo quer ou tem a oportunidade de vir fazer um vestibular em São Paulo ou até mesmo estudar em São Paulo. E com o Enem eu acho que eu consigo alcançar, ajudar mais pessoas, tá? Até porque, mesmo que a pessoa faça o vestibular da Unicamp, ela vai acabar fazendo o Enem também. E eu sei que alguns vestibulares estaduais aí, por exemplo, a USP, você pode entrar também pelo Enem, com a sua nota do Enem, né? Tem umas vagas reservadas para você entrar com a nota do Enem. Enfim, então, por isso que eu trouxe esse vídeo do Enem primeiro, tá? Outra aviso importante, a minha vida está muito corrida, tá muito difícil de eu conseguir gravar vídeo, ainda tem que editar. Pra fazer um vídeo desse, né, eu tenho que pensar um pouco mais no conteúdo. Então, assim, só deu pra eu postar agora. Coincidiu do Enem estar perto. Então, se você tá muito ansioso, não quer ficar ouvindo nada do Enem, nem nada, não assiste esse vídeo, sabe? Não vou deixar a visualização desse vídeo ficar acima, sei lá, do seu bem-estar aí. Não dá tempo de fazer mudanças drásticas nos seus estudos agora, que o Enem já tá chegando. É descansar e continuar fazendo o que você tá fazendo. Faz o Enem, eu espero que você vai muito bem, eu desejo uma boa prova para todo mundo que tá assistindo esse vídeo, de verdade. Eu espero que talvez seja o último Enem de vocês. Mas, se não for, se vocês precisarem, se forem fazer o Enem ano que vem, ou quem tá fazendo como treineiro vai ter que fazer de novo no que vem, aí sim você aplica as coisas do vídeo que você achar pertinente que pode te ajudar nos estudos. Não vai querer mudar tudo em uma semana, 2 semanas, eu nem lembro direito quando que é o Enem, mas eu sei que tá perto. Então, assim, muita calma no seu coração. Então vamos pro vídeo, eu vou apresentar usando slides, tá? Porque vai ter bastante conteúdo mesmo, eu vou explicar algumas equações, algumas funções, porque para quem não sabe, a TRI, ela é basicamente uma função matemática, tá? Ela tem um propósito, ela tem um objetivo, e é isso que eu vou explicar para vocês. Só para dar uma palhinha, eu vou mostrar a planilha. É essa daqui, ó, de análise do Enem. Esse aqui é do Enem 2021. Eu fiz para 2021 e eu fiz para 2019 também, eu fiz para 2020, só que eu não disponibilizei agora porque eu ainda tenho que formatar ela decentemente. Mas qual que é a ideia? Aqui eu tenho, para o mesmo acerto, a nota máxima e a nota mínima. Então, para 40 acertos em matemática, teve a nota máxima e teve a nota mínima. Porque a nota varia dependendo do conjunto de questões que você acerta. E aí eu fiz para matemática, para 40 acertos, para 35 acertos e para 30 acertos, tá? Então, 40, 35 e 30.
E aqui tem esses gráficos mostrando isso daqui, né? A mesma coisa. Para 30 acertos, a frequência de notas é essa daqui. Eu vou explicar depois, no final, mais ou menos, tá? Isso aqui é só para dar uma palhinha. E aqui eu coloquei a dificuldade das questões, tá? Então, esse número aqui, quanto maior ele, mais difícil é a questão. Então, isso aqui é para ajudar. Depois eu vou explicar como usar isso nos estudos, como você vai fazer nos simulados, essas coisas. Mas isso aqui é a planilha. E aqui eu tenho a porcentagem de acertos que cada questão teve. Então, se eu vier aqui e classificar algumas questões aqui que estão em vermelhos, depois eu vou explicar, mas algumas foram anuladas, tá? Mas você vê aqui, ó, as questões que tiveram a menor porcentagem de acertos. Aqui tem a dificuldade. Vocês podem ver que é um número grande de dificuldade. E aí a dificuldade vai caindo, enfim. Só tem que fazer uma coisa. Vamos deixar só matemática. Essa aqui vão ser as dificuldades das questões, né? E aqui a gente tem porcentagens de acertos dessas questões. Com isso daqui, você consegue dizer com certeza qual questão é mais difícil. E aí, ó, por exemplo, essa questão aqui, que tem esse valor maior, né? Vocês podem ver que ela é questão 152 de matemática. Então, vocês abrirem essa questão, vocês vão ver que ela é difícil. Basicamente é isso. Depois eu vou explicar melhor isso daqui com calma, mas primeiro eu vou explicar os microdados, vou explicar o que é... Eu vou explicar primeiro o que é TRI, os microdados. Depois a gente vai ver umas análises que eu fiz aqui, a gente vai carregar esses dados. E aí, enfim, a gente vai conversar bastante, tá? Então, esse vídeo vai ser longo, eu já tô avisando. Então, vou pra minha apresentação aqui de slides, que, como eu falei, esse vídeo ele vai ser um pouco mais técnico, tá? Eu diminuí bastante o meu rostinho aqui, porque eu não quero esconder nenhuma informação com o meu rosto aqui no vídeo, tá? Então, eu vou explicar esse algoritmo do Enem, essa TRI aí que parece uma mágica. Primeiro, eu vou falar onde eu quero chegar. Vocês já viram, mais ou menos, com a planilha, mas o que eu quero descobrir com tudo isso que eu vou explicar e com os dados, a análise que eu fiz, foi saber quais são as questões mais difíceis, certo? Porque isso é muito importante na hora que você está fazendo Enem para você aumentar a sua nota, e saber a variação de acerto para a mesma nota. Então, por exemplo, uma pessoa, de todas as pessoas que tiraram 820 em matemática, qual foi a variação de acerto? Será que teve uma pessoa que tirou 30, que acertou 35 e outro que acertou 40? É essa a ideia. E também o contrário, a variação de nota para o mesmo acerto. Então, para 30 acertos, qual foi a menor nota e qual foi a maior nota? Então, é esse tipo de coisa que eu quero responder, certo? Mas aí antes tem que explicar o que é o Enem, o que são os microdados, para dar ferramentas e ensinar quem não sabe a mexer nesse tipo de coisa e entender como que funciona. Até para explicar que análise que eu fiz, que conta que eu fiz, para não parecer que eu tirei tudo do nada. Porque na verdade é bem simples, tá? É bem simples. Então, vou começar explicando o básico, que é o TRI, né? Que na verdade poderia ser a TRI, porque é a teoria da resposta ao item, mas tudo bem, vai ficar o. Aqui eu tenho uma definiçãozinha, depois eu vou deixar as fontes embaixo, tá? Mas, ó, é uma família de modelos matemáticos, como eu falei, nada mais é do que uma função, tá? Que tenta explicar a relação de traços latentes e suas manifestações. Nossa, muito difícil essas palavras. Eu vou explicar, tá, gente? Calma, passo por passo. Vocês só precisam gravar a palavra entre relação, traço latente e manifestação. O que é isso, né? Traço latente é algo que não é observável. Vamos definir dessa forma. Então, deixando de um jeito melhorzinho, eu vou explicar a relação entre uma característica que não é observável e que eu quero medir e a manifestação dessa característica. Então, estou relacionando, de novo, duas coisas. Uma característica que eu não consigo observar, mas que eu quero medir, eu estou relacionando isso com a manifestação dessa característica. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos pegar uma característica não observável que a gente quer medir. O nível de estresse de uma pessoa numa escala de 0 a 1000, certo? Eu não posso, gente, pegar uma régua, colocar na cabeça, no cérebro da pessoa e medir e falar, olha, você é 300 estressado.
você é 200 estressado, você é 900 estressada. Eu devo ter estourado essa escala, tá? Você é 2000 estressada. Então, como que eu vou medir isso? Como que eu vou transformar em um número, tá? Como eu falei, é não observável, é uma coisa abstrata e não existe uma escala definida para isso. Então, a gente vai ver a manifestação dela por meio de um item, da resposta de um questionário. Então, a gente vai dar um questionário com várias perguntas e vai tentar descobrir e vai tentar aplicar um modelo matemático para obter o nível do quão aquela pessoa é estressada a partir daquele item. Então, essa coisa de TRI, ela pode ser usada para várias outras coisas. O que importa é essa relação que ela está estabelecendo, certo? Então é isso. Dada a resposta de um questionário, que é uma coisa observável, como que eu vou transformar isso em uma medida para mensurar uma característica que é a minha característica-alvo e que ela não é observável? E aí entra uma coisa que é que o Enem, a ideia dele é medir o conhecimento. Então, medir o seu conhecimento em matemática, linguagens, e ciências humanas e ciências da natureza. O Enem não chama isso de conhecimento na documentação dele, ele chama de proficiência. Então, ele vai medir a sua proficiência nas áreas do conhecimento. Mas por quê? É essa característica não observável que ele quer medir. O Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. Então, isso é uma coisa importante. O Enem, ele não nasceu como um vestibular. Ele não se propôs a ser um vestibular. Ele nasceu como um exame para ver o nível de proficiência das pessoas que fazem o ensino médio. Então, a ideia é medir essa proficiência, não é classificar estudantes para entrar numa universidade. Por isso que não funciona como a FUVEST, como a Unicamp. Por isso que tem aquela coisa de áreas do conhecimento. É toda uma lógica diferente. O primeiro Enem foi aplicado em 1998, se eu não me engano. E o SISU só surgiu em 2009. E foi a partir daí que as federais começaram a adotar o Enem como vestibular. Então, o Enem, ele não é um vestibular. Então, quando você perde um pouco esse contexto, fica meio estranho, porque você fica, meu, TRI, o que tem a ver? Por que estão fazendo um negócio tão chato de calcular nota e não sei o quê? É porque o Enem não nasceu para isso. E a TRI, ela é usada para medir esse nível de proficiência em vários outros países, para provas similares também. Porque se você pensar, faz sentido. Você quer fazer uma prova para medir a proficiência de alguém em um assunto e colocar isso numa escala. Se você é um estatístico, um matemático, uma das primeiras coisas que você vai pensar é o TRI. Então, o TRI, na verdade, ele não é algo estranho, ele é uma conclusão até plausível do ponto de vista de quem estava pensando isso lá em 1998, certo? Agora, como que funciona o algoritmo da TRI? Explicar a função, tá? É só de curiosidade, porque também é uma coisa que eu sempre quis fazer. Se você achar que tá muito técnico, pode pular direto para a planilha, que daí eu vou explicar tudo da planilha, vou explicar como que eu tô pretendendo continuar esse projeto, quais vão ser as próximas planilhas que eu vou fazendo. Só que, enfim, isso vai ser uma conversa pro final do vídeo. Se você não quer saber de função de matemática, não tá afim, pode pular essa parte. Todo item, ele tem uma curva característica. Então, essa aí é a curva característica do item. Eu diminuí bem o meu rosto e joguei ele pra cima, porque eu tô preocupada de meu rosto tá tampando alguma coisa aqui do que eu tô mostrando, tá? Mas essa é a curva característica do item. Ela tem esse formato em S mesmo, tá? E todo item tem uma curva dessa relacionada. E aí, essa curva, ela tem essa equação aí. Só que você não precisa ver essa equação, eu não vou explicar essa equação, eu nem pretendo explicar essa equação, mas é só para saber que existe. Tem um y, você está relacionando com um x e a equação é essa. Mas tudo bem, não precisa entender nada dessa equação. Só que essa equação tem parâmetros, que são três parâmetros, na verdade. O A, o B e o C. Eu não vou ficar explicando cada um detalhadamente, tá? Mas vocês já vão entender daqui a pouco. Então, é só para dizer que existem parâmetros, mas eu vou voltar nisso, eu vou voltar nesse slide depois, tá? Então, só para fazer um paralelo, vocês devem conhecer a equação do primeiro grau. Y é igual a x mais b. Você sabe que a carinha da equação de primeiro grau, ela é uma reta. Então, é que nem a equação do item, só que ela é um S. Só que a do primeiro grau é uma reta. E a gente tem parâmetros. A gente tem o A e o B. Né? O A é o ângulo de inclinação da reta, vocês devem saber disso. E o B é onde a reta corta o eixo Y. Então, aqui, por exemplo, ó, o parâmetro B dessas duas equações são diferentes. Então, elas têm a mesma inclinação, né? Então, elas são paralelas, mas uma corta o eixo Y no 5 e a outra corta no 2, certo?
Beleza. Aqui é um outro exemplo. O B delas estão iguais. Então, as duas cortam o eixo Y no mesmo lugar. Só que a variação do ângulo que elas fazem é diferente, tá? Porque eu mudei o parâmetro A. Então, isso é uma forma só para relembrar e mostrar como funciona essa coisa de parâmetro. Como que eu pego um parâmetro e eu vou manipulando ele para mudar um pouquinho a carinha da minha função, né? As características dela. A curva do item é a mesma coisa, só que ela tem 3 parâmetros, como eu falei. Agora, eu vou mostrar um pouco desses parâmetros e esse aqui é a curva do item, tá? E eu vou variar esses parâmetros para vocês verem, ó. Da mesma forma com a reta y igual a x mais b. Se eu vario um pouquinho esses parâmetros, a minha equação já fica mais difícil. Então, um parâmetro que vai me dizer se a questão é mais difícil, sabe? Se a questão, ela discrimina mais quem tem um nível de proficiência maior de quem tem um nível de proficiência menor, se é mais fácil de chutar e acertar. Então, são esses parâmetros que vão meio que determinando essas coisas. Então, aqui eu tenho duas retas, né? Uma verde. Então, vocês podem ver que quando eu mudo o parâmetro, a equação fica diferente, o desenho fica diferente, fica no formato S, que é a carinha dela, mas ela fica diferente. Então, isso vai dizer se a questão é mais difícil, enfim. Voltando para o slide, o meu eixo Y, o que significa? A probabilidade de eu acertar a questão. Então, vai de 0 a 1. Porque é uma probabilidade, certo? 0,8 seria 80%. Aqui eu tenho uma probabilidade de 0,4 de acertar a questão, aqui eu tenho uma probabilidade de 0,8 de acertar a questão, e assim por diante, tá? E o que é esse eixo X, né? Ele é a característica do que eu estou medindo. Então, ele é a proeficiência. Então, no exemplo da pessoa estressada, seria que esse 2 seria a nota 2 de estresse, nota menos 1 de estresse. Então, eu tenho a proeficiência e a probabilidade, tá? De acerto. Como que a gente interpreta isso? No Enem, eu tampei tudo aqui embaixo, ó, esse menos 3, menos 2, porque no Enem a escala é diferente, tá? Então, a escala é essa daqui. Vamos pegar uma nota que vai mais ou menos de 480 a 950. Porque você nunca tira 0 e nem tira 1000, né? Tirando a redação. Vamos agora esquecer esse negócio de item. A gente não vai chamar essa curva de curva característica do item. A gente vai chamar de curva característica da questão 15. Vamos supor que tem uma questão 15, qualquer uma questão, tanto faz. E agora a gente está olhando para a curva dela. Então, o que isso me diz? Uma pessoa que tem proficiência 800, tá? Vamos supor que seja de matemática. Na verdade, nem faz sentido, porque as questões de matemática são 115, é a partir do 100, né? Mas tudo bem. Vamos supor que seja de matemática. Se uma pessoa que tem proficiência 800 de matemática, tá? O que essa curva dessa questão tá me dizendo? Que essa pessoa que tem essa proficiência, se você seguir na linha vermelha que eu coloquei, né, para ler a função, ela tem uma probabilidade mais ou menos de 0,84 de acertar essa questão, ou seja, 84%. Então, o que isso significa? Que uma proficiência de 800, alguém com proficiência de 800 tem 84% de chance de acertar esse item. Agora, uma pessoa que tem proficiência 610 já tem 15% de chance de acertar esse item. Aqui tem uma foto, né, que eu mostrei para vocês antes. E aí, como eu falei, cada item vai ter o seu respectivo parâmetro, A, B e C. Então, eles vão ser diferentes. Então, para um item 1 e para um item 2, que nada mais são do que duas questões, podem imaginar duas questões de matemática, tá? Uma pessoa que tem uma proficiência de 800 em matemática, por um item, ela tem muita chance de acertar e no outro item, ela tem pouca chance de acertar. Ela tem uma chance menor de acertar. Então, é assim que os itens vão medindo, né, o conhecimento, vão tentando inferir qual é a proficiência daquela pessoa com base dela ter acertado ou errado o item. Eles juntam para cada questãozinha dessa a função, daí fazem um negócio muito maluco, que eu não vou entrar nisso, mas eu vou mostrar depois, né? A documentação do Enem tem coisas explicando o que eles fazem, mas eles compilam todos os itens que a pessoa acertou e errou, com todos os seus respectivos parâmetros e dão a nota final, né? Qual que seria a sua proficiência. Então, aí que eu voltei nos parâmetros, né? Que agora talvez façam mais sentido, mas o mais importante é o de dificuldade. O parâmetro B vai dizer se a questão é difícil ou se a questão é fácil.
E esse parâmetro tem nos microdados. Então, é por isso que eu expliquei tudo isso aqui para vocês, tá? Os parâmetros A e C não interessam muito. A gente pode focar mais no B, que é o parâmetro da dificuldade. Agora eu vou ensinar como que vocês pegam os microdados. Vocês vão no microdados Enem, é só pesquisar isso no Google, clicar no primeiro link que aparece, aí microdados, né? Aí vocês escolhem os microdados do Enem. Aí você clica no que você quer e ele vai baixar. Eu não vou clicar porque eu não quero fazer download. Eu já fiz o download. Aqui na pasta do meu computador, eu tenho aqui os downloads, tá? E os downloads, eles têm várias coisinhas aqui dentro. E muitas nem interessam, tá, gente? Tem as provas e gabaritos, então tem todas as provas e todos os gabaritos para você ter acesso de anos anteriores. Tem os documentos técnicos, que tem tudo isso que eu tô explicando para vocês, tá? Tem um documento chamado aqui, ó, Entenda a sua nota do Enem. E aí, se você for entrar nesse documento, ele mostra a equação que eu mostrei, o gráfico que eu mostrei, tá? Tudo certinho aqui. Aqui, ó, essa aqui é a equação que eu mostrei para vocês lá, que eu falei que não precisava saber, que tem nos microdados. Aqui tem os parâmetros, né? C, A e B. Aqui tem como eles estimam os parâmetros dos itens, tem várias coisas, mas isso aqui é irrelevante, tá? Não precisa, o importante é entender que tem questões difíceis, só isso. Aqui tem o gráfico que eu mostrei pra vocês, tudo certinho, tá? Então, tá tudo aqui. Aí, além disso, tem o edital, tem a matriz de referência, que é muito importante, que também eu vou explicar. Vou passar umas dicas de como fazer simulados inteligentes pro Enem. Mas para quem não sabe, cada questão do Enem está associada com uma área de competência, com uma habilidade. Então, toda questão precisa se encaixar em uma dessas habilidades. Então, por exemplo, reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais. Vai ter uma questão que vai ser H12, tá? Vai ter uma questão, vamos achar uma de, aqui ó, matemática. Resolver situação, problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Cada uma dessas questões vai estar associada com alguma habilidade. Então, as questões do Enem, você sabe exatamente qual o tema daquela questão. Porque isso tem nos microdados também. A matriz de referência e entenda a sua nota do Enem são os mais importantes. Aí aqui tem os inputs, que são um monte de código em C, em R, que isso aqui não precisa mexer, tá? São alguns códigos para poder fazer transformação com os dados. E tem também o dicionário, que é importante. Eu já vou abrir o dicionário na planilha. E os dados propriamente ditos. Os dados têm duas planilhas, tá? Eu vou explicar essas duas planilhas e vou mostrar como que eu reduzi. A planilha de microdados do Enem, ela é tão grande que você não vai conseguir abrir no Excel, em arquivo de planilha. Vai estourar a memória, você precisa ter ferramentas específicas para fazer isso. Por isso que na minha época de vestibulando eu não conseguia fazer, e daí é por isso que eu também tô fazendo esse vídeo, né? Para poder tentar levar esse conhecimento para outras pessoas que também não consigam abrir esses dados. Mas agora que vocês tiverem essa noção geral, né, das provas, dos gabaritos, dos documentos, eu vou voltar para o slide para a gente poder explicar como que são essas planilhas, mostrar as planilhas abertas e tudo mais. Beleza, voltei para o slide aqui. Então, esses conteúdos aqui são aquelas pastas que eu mostrei. Então, o que vai importar pra gente é os dados, o dicionário e o documento técnico. O documento técnico são aqueles documentos que eu mostrei, que daí vocês podem baixar e ler à vontade, se vocês tiverem interesse. Mas vamos focar nos dados. Eu falei que tem duas tabelas. A primeira é a de microdados. Então, o que são os microdados? São uma tabela gigante, em que cada linha é o aluno e cada coluna são informações desse aluno. Então, aqui a gente tem as linhas, né? Então, tem o aluno com ID1 e ID2, e a gente tem as colunas, que são as informações desses alunos. E essas informações têm tudo. Tem a resposta que a pessoa deu na prova que ela fez, a cor da prova que ela fez, o gabarito da prova que ela fez, o ano que ela concluiu o ensino médio, tem toda a resposta do questionário socioeconômico, quando você faz o Enem, quantos salários mínimos sua família vive, quantos carros você tem, quantos fogões, quantas geladeiras, nem sei, tem várias perguntas lá. Tem tudo aqui, tem a resposta dessas perguntas, tem a cidade que a pessoa nasceu, que a pessoa fez a prova, a escola, enfim, tem tudo aqui. E daí aqui é um exemplo, né? Eu tenho essa linha gigantesca. Se são 3 milhões de pessoas que se inscreveram para a prova, vão ter 3 milhões de linhas. Tá? Teve ano aí que eu vi, eu acho que em 2019, tinha 5 linhas, mais ou menos, tá? Bastante coisa. E aí a gente tem uma outra planilha, que são os itens da prova. Bom, a essa altura, né, você já deve imaginar que item é a questão.
Então, o que eu tenho? As informações de todos os itens. Se o item é adaptado, um monte de coisa. A posição que ele está na prova, qual que é o código dele. E aí eu vou dar destaque para algumas características que são importantes. O parâmetro A é o parâmetro, por isso que eu expliquei aquele gráfico da TRI, eles são os parâmetros que aquele item tem para construir aquele gráfico. Nos microdados eu tenho o parâmetro A, B e C do item. Lembra, o mais importante é o B, porque ele é a dificuldade. Então, eu tenho todos os parâmetros, eu tenho o código do item, por quê? Os dados aqui, eles se repetem, tá? Tem questões repetidas nessa linha. Por quê? Todo item ele tem um código. O código identifica aquele item como único. Essas duas linhas que eu grifei aqui, elas se referem ao mesmo item. Só que um tá na prova azul, o outro tá na prova rosa, tá? Por quê? O código deles são iguais. Então, é 1, 2, 1, 2, 3. É o mesmo código. Então, é o mesmo item, certo? Só que um tá na posição 100, ou seja, a questão 100 da prova, e o outro tá na posição 152, ou seja, é a questão 152. É o mesmo item em posições diferentes. Então, se eu tenho 4 provas de matemática, porque eu tenho 4 cores de matemática, eu vou ter 4 linhas para o mesmo item, tá? Vai estar nesse item da prova. E aí, né, como eu falei, uma é azul e a outra é rosa. Aí a gente tem o dicionário. O dicionário, ele nada mais é para poder explicar o que significa cada coluna. Porque, só voltando aqui rapidinho, por exemplo, cor da prova. Não é assim que vem escrito, tá? Vem escrito underline, prova. Quando você faz código, tabela, geralmente você separa por underline, por coisas assim. Então, tipo, param A, o que é isso? Aí tá lá no dicionário explicando, ó, param A é a coluna do parâmetro A, que é referente aos dados dos parâmetros do itens usando o TRI. Esse tipo de coisa. Eu tenho o dicionário aberto aqui e o dicionário ele faz isso. Ele explica a coluna no inscrição, no ano. E aí ele vai explicando cada coluna significa. Eu já vou mostrar essa planilha aberta e vocês vão ver tudo isso. Aqui é o dado questionário socioeconômico. Então vai ter lá na tabela Q009. O que é Q009? Você olha aqui no dicionário. É uma pergunta. Na sua residência tem quartos para dormir? Se na tabela tiver A, é porque não tem. Se tiver B, é porque tem 1. Se tiver C, é porque tem 2. E assim por diante. Bom, agora a gente tem que fazer uma pergunta. O que não tem nos dados, que é uma coisa que eu queria saber, é a quantidade de acertos que a pessoa teve na prova. Os dados só falam a nota, ele não fala quantas questões a pessoa acertou. E além disso, não fala a porcentagem de acerto que cada questão teve. Então a questão 152 de matemática, né? A questão não, mas o item, aquele item que na prova azul é a questão 152 de matemática, quantas pessoas de todo mundo que fez a prova, quantas pessoas acertaram aquela questão, tá? E era essas respostas que eu queria ter. Então, como que a gente tem que fazer, né? Então, você tem que pegar os dados e comparar a resposta com o gabarito, contar quantas a pessoa acertou. Então, ela acertou essa, uma. Acertou a próxima, duas. Errou. A próxima ela errou. Então, não conta. Acertou a próxima 3, acertou a próxima 4 e assim por diante. Então, você tem que varrer os dados e contar quantos cada pessoa acertou, porque essa não é uma informação que tem explícita, tá? Nos microdados. Além disso, a gente tem um problema. Essas duas questões que estão grifadas de azul, elas não são a mesma. Um fez a prova azul e o outro fez a prova rosa. Então, a posição 2 não se trata do mesmo item. As duas são questão 2, mas os itens que estão lá são diferentes. Que você tem que fazer... eu vou mostrar um processo para vocês entenderem como que faz, né? Poder fazer a tradução. Você quer saber quantas pessoas acertaram o item que tá na posição 2 da prova azul, que no caso é B, né? Tá o B grifado ali. Então, eu tenho que ver que a prova é azul e lá na tabela de itens, lembra que eu falei? São duas tabelas, uma de microdados, outra de itens. Tem que ir lá na tabela de itens, achar a questão que tá na posição 2 da prova azul e que da área é matemática, tá? E ver o código dela. Aí eu vejo que o código dela é 12123. Daí eu falo, beleza. Então esse item que tá na posição 2 é o item 12123. Aí o que eu tenho que fazer é procurar de novo, né? Ver que a outra pessoa fez a prova rosa. Aí eu vou ter que procurar na tabela de itens o código 12123 e depois ver todas as questões que tem o código 12123, tá? Que eu quero que seja da área de matemática, que seja da prova rosa, tá? E que esteja na posição 4. E aí eu vou descobrir a posição, porque eu, pelo código e pela cor da prova, eu achei a posição.
Então agora eu sei que a pessoa 2, o item que eu tô querendo ver se ela acertou ou não, tá na posição 4, que é esse caso aí que eu grifei agora. Então, uma pessoa acertou e a outra errou o item. Então, isso é o que eu tenho que fazer para poder ver a porcentagem de acertos por item. Você não tem que fazer uma conta direta, você tem que ficar desembaralhando. E lógico, né, que esse jeito que eu falei, eu não vou ficar fazendo isso para todas as questões. Eu reordeno essa sequência de respostas, tendo como padrão uma única prova. Então, eu falo, o padrão vai ser a prova azul. Eu vou ver a ordem dos itens da prova azul e vou reordenar todas as outras provas para os itens ficarem na mesma ordem, mesmo que a posição esteja bagunçada. E a partir disso eu vou contando. Vou vendo quantas pessoas acertaram 1, quantas acertaram 2, quantas acertaram 3 e assim por diante, tá? Porque os itens estão ordenados. E assim, são muitos detalhezinhos, tá? Na hora de fazer isso. Existem questões adaptadas que tem uma prova, mas não existem em outra, então você não pode fazer a relação direta. Existem a língua estrangeira escolhida, então as 5 primeiras de uma não vão ser as 5 primeiras de outra pessoa, mesmo que a cor da prova de linguagem seja igual, porque uma respondeu em inglês, a outra fez em espanhol. Pode ter questão anulada, então são vários detalhes ali no meio que você vai fazendo para você poder ver essas porcentagens, essas coisas que eu fiz. Bom, agora eu expliquei tudo que eu queria ter explicado, expliquei o TRI, expliquei como são os microdados, como baixar, como usar. Agora a gente vai para a planilha, eu vou mostrar os dados e algumas coisas interessantes que tem lá pra gente ver, beleza? Bom, gente, agora vamos abrir a planilha mesmo, olhar pra planilha de verdade e ver o que ela faz, como que ela funciona, né? Eu vou carregar aqui os microdados, só que eu tentei carregar tudo, demora muito, porque como eu falei, são milhões de colunas. Eu vou só colocar aqui, eu vou limitar, tá? Pra pegar só, sei lá, 100 colunas já tá bom. Então, 100 colunas não, 100 linhas. Então, eu vou carregar esses dados e vou carregar também a tabela de itens que eu tenho salvo aqui. Vamos ver como são esses microdados. É o que eu falei, ó. Tem várias informações. Tem o número de inscrição da pessoa. Esse aqui é o ano da prova, né? Vai ser 2021 para todo mundo. Eu tô usando de exemplo o Enem 2021. Daí aqui tem TP, faixa etária. Ah, e o que significa isso? É o que eu falei. Tem que ir lá no dicionário e procurar, entendeu? TP... Aqui. TP, faixa etária, é faixa etária. Então, se tem 1 é porque é menor de 17. Se tem 2 é 17, 3, 18 anos e assim por diante. Então, a gente vem aqui, ó, tem 5, 13, enfim. Então, você vai vendo que tem gente mais velha também aqui. Tem o sexo, estado civil, enfim. Daí tem um monte de coisa, tem as respostas do questionário socioeconômico aqui, ó. Q016, e assim por diante, tá? Só que, para ficar menos poluído e pegar só os dados que eu quero mostrar, eu vou importar só algumas colunas para a gente poder analisar. Então, agora já ficou bem menorzinho. Eu tenho o ano que concluiu, o município e tudo mais. Aqui nos microdados tem a resposta que a pessoa deu na prova e tem o gabarito também. Esse NaN significa nulo. Vamos dizer que é nulo, tá? Então, provavelmente a pessoa não compareceu no dia da prova. E aí ficou nulo. Mas tem tudo aqui. Como eu falei, não tem quantos a pessoa acertou, tá? Isso não tem. E aí a gente tem os itens, que é aquela segunda tabela que eu falei pra vocês. E aqui tem, ó, tem a posição do item, 102, 122, a área, o código do item, que é esse coitem aqui. E aí tem o código de cada item, tem o gabarito, a habilidade que esse item avalia. Lembra daquela matriz de referência que eu falei? Que todo item está relacionado com uma habilidade? E aí eu tenho várias coisas nessa coluna aqui que não precisa saber tudo. Aqui estão os parâmetros que eu falei da curva característica do item. Tem o parâmetro A, o parâmetro B, o parâmetro C. Um monte de coisa aqui. Eu excluí várias coisas. Eu excluí coisas dos microdados. Eu excluí as pessoas que não compareceram na prova. Todo mundo que eu contabilizei a porcentagem de acerto de cada questão e tudo mais, foi considerando as pessoas que foram nos 4 dias de prova. Porque é quem realmente está concorrendo ali naquele ano para algum vestibular. Porque se a pessoa não foi em uma prova, não tem nem como ela competir, entendeu? Competir, né? Vocês entendem. Pela vaga ali. Aí a análise carregou. Agora eu tenho algumas informações aqui. Eu excluí as colunas, deixei só o que é relevante. Então agora tem o número de acertos e dá para fazer a relação entre acerto e nota, porque já tá tudo contado certinho quantos a pessoa acertou. E as questões aqui também vai ter a porcentagem de acerto. E eu dei uma reduzida nas questões, porque como eu falei, elas são repetidas. Tem 4 questões iguais, porque ela é o mesmo item, só que ela aparece em provas diferentes, em posições diferentes, em provas
provas de cores diferentes. Então aqui tem a porcentagem de acerto das questões. São dessas planilhas que eu analisei, usando os microdados que eu usei para poder obter informações para jogar aqui. Aqui a gente pode fazer uma variação de nota por número de acerto. Eu vou aumentar isso aqui porque eu tô preocupada de não estarem enxergando. Mas o que isso aqui significa? Para o número de acertos de matemática sendo 40, qual foi a nota máxima? Para o número de acertos de matemática sendo 40, qual foi a nota mínima? Tá? É basicamente isso daqui. Eu não printei aqui, né? Vamos colocar aqui o máximo e o mínimo. E daí vamos colocar também o máximo menos o mínimo, só pra gente ter uma noção. Então, olha só, a nota máxima 913, a nota mínima 820 e a diferença 93. É muita coisa, se vocês forem, né, considerar, parar pra pensar. Pro mesmo número de acertos, a diferença, por causa das questões que foram acertadas, você teve uma diferença de 93 da nota. Eu posso também, por exemplo, ver todo mundo que acertou 42 questões. E aí é muito engraçado, porque você vê que são 880 pessoas, tá? Que acertaram 42 questões. Muita gente aqui concluiu o ensino médio faz tempo, tá? Então, um acerto de nota muito alto, às vezes a gente fica se comparando, fica impressionada, mas às vezes a pessoa já tem muito mais maturidade para fazer prova. Porque a maioria das pessoas que acertou 42 questões de matemática já tava, ó, faz tempo que se formou no ensino médio, então ou já fez outra faculdade, decidiu fazer o Enem, ou fez muitos anos de cursinho, enfim. Eu vou até filtrar aqui dessas pessoas, aquelas que concluíram o ensino médio no ano que a prova foi feita, para vocês terem uma noção. Vamos colocar igual a 1. Ó, 160 já diminuiu bastante, tá? Então, as pessoas que concluíram o ensino médio em 2020, esse é o ano em 2021, já são 160 pessoas, caiu. Então, eu imagino que quem tava concluindo o ensino médio em 2021 mesmo, foi o ano desse Enem que eu tô analisando, ia cair muito mais esse número aqui. Isso porque eu nem entrei na análise de dados socioeconômicos, né? Que daí a gente vê que, pô, quanto melhor a condição financeira da pessoa, mais tempo ela tem pra estudar, as notas são mais altas, enfim, né? Tudo daquilo que a gente já sabe. E aqui, gente, é um gráfico, é um histograma que se chama, que é esse gráfico que tá aqui, ó. Esse gráfico aqui, né, para quem não sabe o nome, ele se chama histograma e eu gerei ele a partir daqui. O que eu fiz, né? Eu peguei todas as pessoas que acertaram 30 em matemática e plotei um gráfico aqui. Como que se lê um histograma, né? Um histograma, ele é um gráfico de frequência. Então, o eixo Y é a frequência e o eixo X são as notas. A nota 760, quantas pessoas tiraram? Mais ou menos 4.000. A nota 790, quantas pessoas tiraram? Poucas pessoas, né? Perto de zero aqui, não dá pra ver direito, entre 0 e 500. Então, ele diz a frequência de nota. Então, de todo mundo que acertou 30, quantas tiraram mais ou menos entre 760, entre 770 e assim por diante. E eu poderia fazer isso pro número de acertos que eu quisesse. 15, por exemplo. Podia ser qualquer número. Eu fiz 30, 35 e 40 porque eles são números mais redondos, são bem emblemáticos. Mas vocês podem ver, ó, para quem acertou 15, a grande maioria ficou com uma nota aqui, ó, entre 600 e 650, né? Então, mais ou menos, sei lá, 625, 630. E você já vê que é muita gente. 40.000 pessoas aqui. Antes, a gente tava falando de 4.000, quando aqui tava 30. Então, é uma diferença absurda. E não precisava ser só para matemática. Eu poderia fazer isso daqui ser para ciências da natureza, por exemplo. Vamos ver. Para ciências da natureza, para quem acertou 15, a nota já cai bastante. Para quem acertando 15 questões em matemática, você tinha uma nota maior. Para ciência da natureza, já caiu para 500, mais ou menos, sei lá. Se a gente colocar 40, que é um número bem alto, dá mais ou menos isso daqui. Bom, é basicamente isso. O que eu queria fazer, gente, tem um Instagram chamado Desempenhos Med, que são os estudantes que organizam cartilhas dos estudantes que passaram em medicina. Você vem aqui e você entra, daí você vai na faculdade que você quer. Eu coloquei FMG porque eu já estudei lá, então sempre quando eu penso faculdade federal, eu penso FMG. E aí você vem aqui, ó, e fala os alunos que passaram, quanto que eles tiraram na redação, quanto que eles acertaram.
Só que isso depende dos próprios alunos organizarem, né? Nem sempre eles organizam. O que eu queria fazer com essa análise, mais ou menos, era eu mesma achar os dados. Eu mesma saber a nota, quanto que a pessoa acertou, para poder dar uma noção do quanto que a pessoa pode acertar, quanto que ela pode tirar, qual vai ser a nota mínima, qual vai ser a nota máxima, enfim. Eu poderia ter tirado 1001 informações aqui, né? Com isso aqui montado e funcionando, eu posso fazer várias coisas. Mas aí eu escolhi pegar essas coisas, mas eu posso responder outras perguntas também usando esses dados. Inclusive, eu consegui pegar os meus últimos Enems, eu consegui me localizar nos microdados quando eu fiz os microdados, achar meu número de inscrição, me localizar e ver todas as provas que eu fiz desde 2016. Quais são as habilidades que eu acertei, quais são as habilidades que eu não acertei, que eu errava mais, o que era mais difícil para mim, o que era mais fácil. E isso dá um panorama muito legal, tá? O meu sonho seria fazer um site com toda essa ferramenta aqui, para a pessoa poder entrar, acessar, dar o número de inscrição dela e ter meio que um raio-x do desempenho dela nos últimos anos. Isso seria uma coisa que talvez pudesse ajudar as pessoas a meio que se localizar. Então, a planilha que eu tenho tem isso, tem algumas informações, assim, só para título de curiosidade, e tem aqui certinho, tá? Como eu falei, os microdados são muito grandes, e aí provavelmente você não vai conseguir abrir. Se você conseguir abrir, que legal, você já sabe como mexer nele. Um que você consegue abrir com certeza é os itens prova. Os itens prova você consegue abrir. E aí é muito interessante, porque é nele que você tem a dificuldade. Então agora eu vou conversar com vocês, né, como podem fazer simulado e estudar usando essas informações. Eu não consegui fazer para todos os Enems, tá? O que eu vou disponibilizar é só para o Enem de 2021 e 2020, porque dá um trabalho fazer isso e é uma coisa de longo prazo, né? Como eu falei, eu gravei esse vídeo primeiro em fevereiro, e isso aqui eu já tô fazendo, faz tempo. Eu vou sentar nas férias, né, nas minhas próximas férias, para fazer dos outros anos e vou fazer uma análise semelhante, eu vou fazer um vídeo semelhante a esse para todos os outros vestibulares de São Paulo. Vou falar um pouco da Unifesp, da Unicamp, da USP, só que aí eu preciso de mais tempo, eu preciso olhar as últimas provas, porque não tem, como eu falei, esses dados tão categorizados como tem no Enem. Então eu não vou conseguir ajudar quem vai fazer o vestibular esse ano, infelizmente, porque não dá tempo, tá muito em cima. Mas, enfim, agora eu vou voltar vocês para cá, eu vou dar uma sugestão de como dá para estudar usando esses dados, né, esses itens das provas. Como eu falei, faz muita diferença o conjunto de questões que você acerta para a nota que você vai tirar. Então, o ideal é você garantir que você tá acertando as fáceis e tá acertando as questões que todo mundo acerta. Se tem uma questão lá que tem 40% de acerto, é bom que você também esteja acertando se você quer uma nota alta. E como eu falei, é muito importante você ter uma prova-alvo, conhecê-la muito bem e fazer muito simulado em relação a isso para você tatuar na sua cabeça a prova. Como que você vai aprender a identificar qual que é a questão fácil e qual que é a questão difícil? Simplesmente fazendo um monte de questão e depois olhando nos microdados e vendo, essa questão é fácil, é difícil. E aí você vai carimbando na sua cabeça, você vai aprender por padrão. Vai chegar uma hora que você vai olhar, você vai saber reconhecer, você vai saber que aquela questão é fácil ou que aquela questão é difícil. O que eu faria hoje, né, se eu começasse a estudar pro Enem, eu organizaria rodadas de simulados, porque você só consegue avaliar como você está em uma prova com base em dados consideráveis ali que você fez de provas. Então, é legal você fazer uns 3 simulados e ver como é que você tá. Então, se eu decidisse largar a faculdade e voltar a estudar pro Enem de novo, por exemplo, eu ia escolher 5 simulados de 5 anos diferentes, ou 3, vai depender de como que eu vou organizar minhas coisas, né? E vou fazer bastante simulado, e aí eu vou anotar. Essa questão é da habilidade tal, eu errei, eu acertei, ela é difícil, ela é fácil. Fazer um mapeamento mesmo, da porcentagem de questões que eu tô acertando, que eu tô errando, quais habilidades eu tô errando mais, se eu tô errando muito difícil, se eu tô errando muito fácil, quais são as fáceis que eu tenho pra melhorar, certo? Fazer toda essa análise. E aí eu ia estudar em cima disso. Depois de um tempo eu ia fazer outra rodada de simulado, ia pegar mais 3 provas, fazer tudo de novo, mapear e ver se eu melhorei. E fazendo isso, né? Se vocês pegarem vestibulares mais recentes, desde 2015, não precisa fazer desde 1998, quando o Enem foi aplicado pela primeira vez. Mas 2015 são quase 10 anos de prova, aí tem muita prova, porque o Enem tem a aplicação PPL, tem segundas aplicações, né, que é uma nova aplicação da prova para quem não pôde fazer a prova porque deu BO na escola, porque tinha enchente, porque não sei o quê. Então tem mais de uma aplicação. Então são muitas provas disponíveis que tem para serem feitas. Então eu organizaria, né, eu vou estudar em um ano. Quantas rodadas de simulados eu vou fazer? Eu vou fazer 5. Quantas provas eu tenho para fazer?
Então, eu vou dividir quantas provas eu tenho que fazer nessas 5 rodadas de simulado. E eu sempre fazendo, né, para melhorando. Então, muito importante saber a habilidade que você está errando, saber se você está errando uma questão fácil e uma questão difícil, tá? Isso é muito importante. Bom, finalmente acabei. Que eu queria passar isso. Eu espero que isso tenha ajudado alguém, tenha matado a curiosidade de alguém, que queria entender um pouquinho mais do TRI e tudo mais. Eu vou fazendo aos poucos essa planilha. Eu vou fazer isso para todos os anos, desde 2015. Aí eu vou atualizando vocês na comunidade, que eu tô postando planilha nova e tudo mais. Então, de novo, eu espero que você faça um Enem maravilhoso. Espero que dê tudo certo, tá? Respira, fica calma, que vai dar bom. Então, boa prova para todo mundo. Até a próxima. E assim, gente, eu tô um pouco sumida, porque o semestre da faculdade tá difícil. Tô tentando fazer o que eu posso pra postar, mas tô tentando também, pelo menos, responder vocês nos comentários, tá bom? Então é isso, falou e até a próxima.